Bom, então boa tarde a todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Na verdade, hoje a gente tem a sequência de uma série de seminários institucionais da Central Analítica do Instituto de Química. E hoje, então, nós temos a presença do professor Francisco, que é o professor responsável pelo Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear. Na verdade, é o professor hoje responsável pela rede de ressonância magnética nuclear, que envolve, além do Instituto de Química, o Senano e a Faculdade de Farmácia, né? Então, nós temos um conglomerado aí de equipamentos de RMN que fazem parte hoje da rede. Então, seja muito bem-vindo também, professor Francisco. O professor Francisco, na verdade, ele é professor lotado no Departamento de Química Orgânica, conhecido da maioria de vocês, eu acredito, né? O atual vice-coordenador do programa de pós-graduação. E o professor Francisco é professor da URGS desde final de 2013. Então, muito obrigado, Francisco, pela tua disponibilidade em apresentar esse seminário, falar um pouquinho mais para a gente sobre o laboratório, sobre a rede, né, como um todo, de ressonância magnética nuclear. Então, muito obrigado desde já. E eu tenho só um aviso para os alunos do PPGQ, nós temos uma lista de presença, então, para contar como seminários lá na pós, então a lista está em notas compartilhadas. Então, para os alunos do PPGQ apenas, por favor, caso desejem, né, que esse seminário conte lá para vocês, por favor, assinem a lista lá em notas compartilhadas. Então, obrigado, Francisco, de novo. Passo a palavra para você. No final da tua apresentação, então, eu retomo aí para a gente poder tirar alguma dúvida, algum questionamento aí que tenha ficado. Obrigado, Rafael. Eu vou aqui projetar a minha apresentação. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o professor Rafael, o Instituto de Química e a comissão, né, da Central Analítica, que é comissão coordenadora da Central Analítica, que teve essa ideia de criar esses seminários, né, institucionais, divulgando, então, os laboratórios da Central Analítica. Então, desde já, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer poder vir aqui falar para todo mundo, para toda a comunidade de estudo de química, sobre o laboratório de ressonância magnética nuclear aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu coloquei, né, eu divulguei no início, quando foi divulgado, eu coloquei que o seminário seria os aspectos teóricos e práticos, né, da ressonância magnética nuclear em meio isotrópico no estado sólido, um título bastante pretensioso para quem tem bem pouco tempo para falar aqui hoje, né? Não pode se alongar muito, que o tempo é curto. Então, na verdade, é um resumo, né, desses aspectos teóricos e práticos, dessas formas de analisar as substâncias por ressonância magnética nuclear, que seria aquilo que a gente chama, o meio isotrópico seria aquilo que a gente chama de líquidos, né, no comum, no vulgar, fazer ressonância de líquidos no estado líquido, e a parte de RMN no estado sólido, que é um pouquinho mais complicado. E aí eu acrescentei aqui no título da apresentação hoje essa parte então, a rede RMN e os aspectos teóricos e práticos da ressonância mesotrópica no estado sólido, porque também, né, tem o intuito da gente fazer uma divulgação da nossa estrutura, da nossa infraestrutura, o que a gente tem aqui, o que a gente pode oferecer tanto para os usuários da universidade, de maneira geral, como também para externos à URGS, né? Então, para começar a apresentação hoje, para dar início aqui, eu vou então falar um pouquinho a respeito do nosso laboratório, então como que está organizado o setor de ressonância magnética nuclear aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós criamos essa rede de ressonância magnética nuclear, conforme disse o professor Rafael, que engloba equipamentos que vieram, né, de diferentes unidades. Então, nós temos equipamentos que foram adquiridos por projetos da Faculdade de Farmácia, equipamentos do Instituto de Química e um equipamento do Centro de Nanotecnologia, o Senano.
Então, aqui eu coloco para vocês a página do que fica hospedado dentro da central analítica. E eu, então, estou coordenando essa rede desde que ela foi criada, e antes dela ter sido criada, eu já era responsável pelo laboratório da central analítica, de ressonância da central analítica aqui do Instituto. Então, depois que a rede foi implementada, eu passei a coordenar, então, o setor em rede. Nós, então, estamos aí localizados no campus do Vale, né? Então, aqui nós temos diferentes campos que a URGS apresenta na cidade de Porto Alegre. Nós estamos aqui no campus do Vale, onde fica o Instituto de Química. Então, nós ocupamos dois laboratórios, né, duas salas, digamos assim, aqui no Instituto. O laboratório do prédio 43121, que é o antigo prédio D, fica ali na sala de 101, a sala da central. E a gente ocupa também nós temos um equipamento também na sala do Senano, que fica ali no prédio 43151, que é o prédio A, né, onde embaixo ali da Secretaria do Instituto de Química, a gente tem ali um equipamento também que é o 500 MHz. Então, os equipamentos estão instalados nessas duas salas, e aí fica, então, os locais para recebimento de amostra, para contato com os técnicos e para observar, então, a infraestrutura que a gente tem instalada aqui no Instituto de Química, que, então, apesar do laboratório da rede ela ter equipamentos oriundos de diferentes unidades, né, da farmácia, do Senano e da Química, a gente optou por concentrar todos os equipamentos aqui no IQ para ficar mais fácil a parte de manutenção, da logística, né, de atuação da rede. Tá? Então, atualmente, nós temos 5 equipamentos instalados aqui no Instituto. Todos estão operacionais. Na verdade, um deles, o 400, não está operacional, mas a gente já conseguiu o recurso, então em breve ele vai estar operacional. Então nós temos, então esse que tá necessitando dessa manutenção, que a gente já tem o dinheiro, eu não coloquei a foto dele aqui. Então nós temos um equipamento da Bruker, um Avance antigo, um Avance 1, né, o mais antigo dos Brukers, que é 400 MHz, né, 9 Tesla. Nós temos um Bruker Fourier 300 MHz, 7 Tesla. Nós temos um Avance 3 HD da Bruker também de 400 MHz, que é também 9 Tesla. E o 500 MHz, que fica ali no prédio, na sala do Senano, que é um Agilent modelo DD2 de 500 MHz, que é 11,25 Tesla, o campo magnético. Esse Bruker Avance 1 aqui, de 400 MHz, ele conta com um autosampler ali para fazer as análises. Nós temos um robô que faz então a gente pode programar ali experimentos na fila, né? E o equipamento que não está aqui também é um 9 Tesla, um 400 MHz também, que está da Agilent, que no momento ele não está operacional, mas ele já está com o recurso aí aprovado, então em breve ele vai ficar disponível de novo para todos os usuários da rede. Então esse é o nosso parque de equipamentos. São equipamentos relativamente novos, né? Então nós temos aí um arsenal de possibilidades de análise de RMN bastante importante, tá? A equipe atual que está fazendo a gestão, então, desse setor, né, além de mim, que sou o responsável, nós temos duas técnicas que elas são exclusivas da rede RMN, elas só trabalham com os equipamentos de RMN. A Joyce e a Gabriela, ambas possuem nível superior, né, então a Gabriela, inclusive, tem mestrado em Química na área de ressonância. E atualmente a gente também conta com 3 bolsas do programa Prêmio da Propesc. Então nós temos 3 bolsistas atuando no laboratório, dando auxílio então tanto para a Joyce quanto para a Gabriela, quanto para mim
na realização das análises e no gerenciamento de toda a infraestrutura do laboratório de RMN, da rede RMN. Porque quando a gente fala de ressonância, né, a maior parte das pessoas não tem um conhecimento mais profundo do que é um laboratório de RMN, de como você faz uma gestão de um setor ainda mais desse tamanho, com 5 equipamentos, né? Então, na verdade, a gente tem uma estrutura que eu chamei de periférica, né? Então, para um setor de RMN ele ficar operacional, para esses equipamentos poderem funcionar, além, né, da gente ter que ter os equipamentos e ter que ter as pessoas capacitadas para operar esses equipamentos e para poder tirar o que eles podem oferecer de melhor para as pesquisas aqui da universidade, a gente tem que ter essa parte periférica, né? Porque sem essa parte periférica a gente não tem como fazer as análises, os equipamentos não funcionam, né? Então a gente tem, por exemplo, instalados 2 compressores de ar comprimido, são compressores grandes para poder fornecer a parte de ar que é essencial para a realização das análises, né? Então esses compressores, por exemplo, eles são compressores que funcionam aí a cada 4.000 horas. A gente precisa fazer um investimento de manutenção neles, né, para que eles continuem operando. Então, muitas vezes a gente acaba ficando com o RMN parado porque a gente tem problemas de compressor. É uma coisa que não é muito rara acontecer. Outra coisa que a gente precisa para ter setor de RMN é fornecimento contínuo de nitrogênio líquido, pois os ímãs desses equipamentos são todos ímãs supercondutores, né? E eles estão, então, na temperatura de aproximadamente 4 Kelvin, né? Então eles estão uma temperatura muito baixa para apresentar a propriedade supercondutora. Então a gente precisa de nitrogênio líquido. Aqui, no caso, a gente gasta em torno de 250 litros de nitrogênio líquido por semana. Então é uma coisa que, se não tiver nitrogênio, também não tem RMN, porque os magnetos não iriam funcionar. Além disso, né, o que mantém a propriedade supercondutora dos equipamentos de RMN é o hélio líquido. O hélio líquido, a gente tem que abastecer esses equipamentos a cada 6 meses com hélio líquido, então a gente consome em torno de 1.200 litros de hélio por ano. Hélio é um insumo bastante caro, né? Ele também é raro, né? Não é uma coisa que a gente tem em abundância aqui no planeta, né? Então a gente tem aí um gasto bastante elevado com hélio líquido anual aqui para os equipamentos funcionarem. Além disso, a gente tem que ter essas coisas mais, né, no break, a gente precisa ter ar-condicionado funcionando. Então, assim, os laboratórios precisam estar com a temperatura controlada, não só porque os magnetos estão abastecidos com esses líquidos criogênicos, que é o hélio como o nitrogênio, como também as partes eletrônicas, elas geram uma quantidade bastante grande de calor, né? Então, o laboratório ele não pode ficar sem o funcionamento dos ares condicionados. Então, a gente tem toda uma infraestrutura periférica para que esses equipamentos fiquem operacionais. Além disso, a gente também precisa, para os equipamentos em si, né, fazer manutenções preventivas e corretivas quando os equipamentos quebram. E como os equipamentos são da marca Bruker e Agilent, então essas empresas nos atendem com exclusividade. Então a gente consegue aí recursos através de editais da FINEP, a própria universidade investe recursos aí no setor para que os equipamentos fiquem sempre operacionais, né, através de editais internos e externos, que a gente consegue recursos aí para a manutenção desses equipamentos, além da própria central analítica, através dos recursos oriundos de prestações de serviço. Então, uma vez o RMN instalado, resfriado, funcionando, né, ele tem que fazer análise a todo momento. Ele não pode ficar parado, porque o hélio líquido e o nitrogênio líquido está sempre evaporando, né? Ele tem que sempre ser reabastecido. Então são equipamentos realmente caros e que demandam um cuidado muito grande. E por isso precisam, então, estar sempre analisando, sempre gerando resultados para que eles possam, pelo menos,
dá um pouco de retorno dentro do tamanho do custo que é manter uma estrutura desse tamanho. Não é uma estrutura pequena, certo? Tá. Só para divulgar, então, ali em 2018, nós tivemos, então, a criação da rede oficial, né? Isso foi, inclusive, divulgado no site da universidade, lá em 2018. Nós tivemos, então, a junção aí do Senano, das diretorias do Senano, da Química e da Faculdade de Farmácia, e mais a presença do pró-reitor de pesquisa e do pró-reitor de planejamento, em que a gente, então, organizou esse setor não mais só sendo do Instituto de Química, mas contendo toda a infraestrutura de ressonância da universidade concentrada aqui, porque isso racionaliza, né, todo esse setor que precisa de toda essa infraestrutura periférica, todo esse recurso, nitrogênio, hélio, tudo isso, se ficasse separado, né, em várias partes, seria mais complicado fazer a gestão disso e mais caro também. Que a gente consegue otimizar todo o recurso, certo? Então, quando a gente fala de ressonância magnética nuclear, então agora já vou passar para os aspectos teóricos e práticos, uma vez apresentado o laboratório. A gente está falando, então, de uma técnica espectroscópica. Então, uma espectroscopia, a gente sabe que é a interação da matéria com uma determinada radiação eletromagnética. E no caso da ressonância, para a gente observar esse fenômeno, essa espectroscopia, essa interação da matéria com a radiação eletromagnética, a gente tem um aparato eletrônico bastante complexo. Nós temos que ter aqui, então, a parte que envolve o ímã, que é onde vai gerar esse campo magnético. Então, nós temos um ímã, que seria essa garrafa térmica aqui, porque é uma garrafa térmica, porque aqui dentro, então, contém, além da bobina supercondutora que vai estar gerando o campo, ela contém os dois líquidos criogênicos, né, que é o hélio e o nitrogênio. E aqui embaixo a gente vê um monte de fio e um monte de coisas chegando e saindo ali da parte de baixo desse magneto, que nada mais é do que a sonda onde a amostra vai ficar aqui dentro desse campo magnético. Então, dessa sonda sai um monte de fios que vão conectar aqui em dispositivos eletrônicos, que vão se conectar com essa outra parte aqui, que é o que a gente chama de console de um equipamento de RMN, que é onde tem todos os componentes que vão gerar, daqui a pouco eu vou falar, mas que vão gerar as frequências e as coisas, as partes, os sinais que a gente precisa para ter a interação da matéria com a radiação eletromagnética. E além de tudo, a gente tem um controle de temperatura e tal, para a gente poder fazer experimentos aqui, a amostra poder ficar em diferentes temperaturas quando a gente quer fazer a amostra, então, numa temperatura mais alta ou mais baixa, enfim, a gente consegue fazer experimentos com variação da temperatura. Então, toda essa sala ela tem que estar preparada e condicionada para que todo esse sistema fique bem, né, bem condicionado e que receba a energia adequada nas condições estabilizadas para que todo esse aparato experimental funcione. Então, penso que a gente tem 5 equipamentos como esse hoje funcionando aqui, instalados aqui no Instituto de Química na rede. Então, nós temos o ímã supercondutor, o console. Aqui embaixo, então, a gente introduz uma sonda que é onde vai ficar a amostra, e aí a amostra vai interagir com esse campo dentro dessa sonda, e aí nós temos que ter, então, também um computador para poder tratar e trabalhar com todos esses dados. Então, é um equipamento, né, que é bastante complexo e demanda bastante cuidado. Então, por isso, é um equipamento caro e que precisa de toda uma infraestrutura periférica, conforme eu mostrei para vocês. Então, quando a gente fala de espectroscopia, a gente sempre tem, né, essa definição na nossa cabeça, o professor de espectroscopia fala isso, a gente encontra isso nos livros, que a espectroscopia nada mais é do que a interação da radiação, de uma dada radiação eletromagnética com um dado comprimento de onda, uma dada energia, uma dada frequência com a matéria. Então a gente poderia lembrar lá do modelinho, né, dos elétrons circulando em órbitas definidas em torno de um núcleo, né, e aí esses elétrons eles podem fazer transições eletrônicas, né, eles podem mudar aqui de camada, né, em torno desse núcleo. A gente poderia ter então uma absorção de energia e depois uma emissão de energia quando esses elétrons mudam de
de camadas aí no núcleo atômico, e a gente tem, então, para cada uma dessas possíveis transições, né, do elétron mudando de camada, a gente pode ter, então, uma energia diferente, portanto, a gente teria aquele espectro de linhas, né, de um átomo, em que a gente observa, então, a energia que é necessária para ou ionizar o átomo, o elétron, né, para retirar um elétron do átomo, ou mesmo quando ele absorve e emite energia quando ele muda de camada. Então, na verdade, a gente ia ver um espectro assim de técnicas espectroscópicas mais modernas, a gente também vai ter um tipo específico de interação de uma dada radiação eletromagnética com a matéria. No caso do VVIS, né, a gente, por exemplo, fala de transições eletrônicas de orbitais moleculares de valência. Né, então a gente tem ali transições de orbitais HOMO e LUMO e a gente consegue observar então o comprimento de onda dessas diferentes transições oriundas das diferenças de energia entre esses orbitais HOMO e LUMO. No caso da espectroscopia vibracional, a gente está falando de mudanças de energia, de transições referentes a mudanças em estados vibracionais, e associado a essas mudanças vibracionais, a gente pode ter também mudanças em estados rotacionais, né? Isso aqui gera uma consequência interessante nos espectros de infravermelho, que é o alargamento das bandas e etc. E no caso da ressonância, que é o tema do nosso assunto de hoje, a gente trata de transições de estados de spin nuclear. Então, essas diferenças de energia que envolve o spin do núcleo são diferenças de energia baixa, então a gente vai observar que a gente vai precisar de radiação eletromagnética na região das ondas de rádio, e por isso que aqui a gente encontra uma frequência, né, por exemplo, 400 MHz, que são a maior parte dos equipamentos que a gente tem aqui na URGS, é uma radiação eletromagnética, é um sinal, então, dentro da região das ondas de rádio. Bom, a gente sabe que a ressonância ela é a técnica mais empregada para elucidação de estruturas, né, de compostos, e ela é excelente para compostos orgânicos. E por que ela é excelente para a caracterização de compostos orgânicos? Porque a maior parte desses núcleos que a gente encontra nos compostos orgânicos, né, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, silício, fósforo, eles são núcleos que apresentam spin. Então, eles são núcleos que vão poder interagir com o campo magnético externo. E o melhor, todos esses núcleos aqui, eles apresentam spin meio. E a gente vai ver que a gente sabe, né, que os melhores núcleos para se analisar em ressonância magnética nuclear são os núcleos que têm spin meio. Então, por isso que ela é uma técnica excelente para a caracterização de compostos orgânicos. Então, quando a gente fala dessa propriedade de spin, o que a gente lembra, né, de imediato é a questão do spin do elétron, né, que é, inclusive, uma coisa que a gente estuda lá no ensino médio. No ensino médio, a gente aprendia, né, a calcular, a observar os números quânticos, né, de um elétron, né, e a gente tinha lá o número quântico primário, principal, tinha o número quântico secundário, que a gente chamava de azimutal, número quântico magnético, e a gente tinha um que era uma constante, que era o spin. Né? Então, os elétrons, a gente via que eles tinham spin meio, a gente falava, não, o elétron, o número quântico que eu não erro de qualquer elétron, é o número quântico de spin, porque é sempre meio. E aí a gente aprendia que ele tem, o elétron, então, com spin meio, ele pode ter dois possíveis estados de spin, né? O mais meio e o menos meio, que seria a setinha para cima ou a setinha para baixo. Né? Então, quando a gente aprende isso, e até hoje, quando a gente vê, por exemplo, essas coisas em espectroscopia molecular orgânica, que a gente está mais preocupado em caracterizar as moléculas e entender a estrutura das moléculas e não estudar a teoria das técnicas espectroscópicas, eu gosto de lembrar essa aula que o seu Madruga dava lá, né, que ele dizia, a gente poderia relacionar a aula do seu Madruga com ensinar o spin. Né? Então, suponhamos que o elétron tem spin e é uma esfera está girando.
Mas o que isso significa? Que ele é uma esfera? Não. E que ele está girando? Tão pouco, também não, né? Então, na verdade, quando a gente fala do spin, a gente deveria ir mais para a parte da mecânica quântica, porque, na verdade, o spin é uma propriedade intrínseca, tanto do elétron quanto de alguns núcleos, mas ele é uma coisa pouco tangível, digamos assim, classicamente, né? No máximo, a gente consegue pensar na palavra spin, que quer dizer giro. Mas ele para a gente entender e descrever corretamente o spin, a gente tem que lembrar um pouquinho da parte da mecânica quântica, das equações que descrevem os estados de spin e que a gente tem operadores específicos para descrever isso. Mas se a gente for mais para esse modelo clássico, né, a gente lembra então que é alguma coisa que tem um movimento em torno do seu próprio eixo e que logo toda partícula que tem spin associado, né, que tem essa propriedade intrínseca de spin, ela necessariamente vai apresentar um magnetismo. Né? Significa que uma subpartícula que apresenta a propriedade de spin, necessariamente esse spin vai trazer junto, associado, um momento magnético. Né? Então, por isso eu coloquei aqui um ímã, né, ó, com o polo norte-sul saindo umas linhas de força. E esse ímã, ele, portanto, essa partícula, que pode ser um núcleo, pode ser o elétron, ela vai ter um momento magnético, que é essa setinha aqui, esse vetor passando por essa bolinha, e aí eu coloquei ele girando aqui em torno do seu próprio eixo. Então, quando a gente fala de ressonância, a gente vai falar que a gente vai estar olhando para os spins desses núcleos, porque para o núcleo ser ativo em ressonância magnética nuclear, ele precisa ter um spin. Né? Se o spin for zero, o núcleo ele não é magneticamente ativo, portanto, ele não vai ser possível de ser medido numa técnica da espectroscopia de ressonância. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, o carbono. Né? O carbono ele tem alguns isótopos, né? O isótopo de massa 12, o isótopo de massa 13, o isótopo de massa 14. O isótopo de massa 12, que é o isótopo mais abundante do carbono, ele não tem spin, o spin é zero. Portanto, ele não é magnético. Então, a gente não consegue medir ressonância de carbono 12. Por isso, a gente mede ressonância de carbono 13, que é o isótopo, né, de massa 13 do carbono. Ele tem um nêutron a mais no núcleo, então ele tem 12 prótons e 13 nêutrons. Portanto, a massa é 13. E esse isótopo ele tem spin meio. Então, por isso a gente faz ressonância magnética de carbono, mas de carbono 13, porque é o carbono 13 que apresenta a propriedade de spin, e o 12 ele tem spin zero, então ele não é magnético. Então, na ressonância, a gente vai ter então a interação de um campo magnético externo que a gente aplica sobre esses núcleos que a gente quer medir, sobre essa amostra, sobre essa matéria. E a gente vai ter, então, a interação do spin nuclear com esse campo magnético externo. E a partir dessa interação, a gente observa o fenômeno da ressonância magnética nuclear. Então, a ressonância, a gente pode dizer que, como esses núcleos com um spin diferente de zero, eles vão ter, portanto, diferentes estados de spins, assim como o elétron tinha spin meio, então ele tinha diferentes estados de spin, o menos meio e o mais meio. Esses diferentes estados de spin, quando submetido a um campo magnético, eles vão deixar de ser degenerados, eles vão apresentar diferença de energia. E essa diferença de energia nos estados de spin, elas têm exatamente a diferença de energia relativa a uma radiação eletromagnética nas ondas de rádio. Então, os núcleos, eles nada mais são do que como se fosse dentro do campo magnético, como se fosse um rádio emitindo uma frequência, um sinal de rádio. E a gente, de alguma forma, vai ter que interagir com esse sinal emitido pelo núcleo. Então, núcleos que têm spin diferente de zero, dentro do campo magnético, emitem um sinal, e esse sinal tem energia das ondas de rádio, né? Tem a mesma energia da radiação do espectro eletromagnético da região das ondas de rádio. Então, a gente vai precisar interagir com essa energia para poder observar o espectro. Tá? Então, a partir dessa interação, a gente consegue gerar um sinal de RMN, que todo mundo já ouviu, né, falar, quem trabalha com RMN já ouviu falar no sinal, no feed, né,
que ele tem essa aparência aqui, eu vou falar melhor sobre ele daqui a pouco. Então, dessa interação, a gente tem um sinal que a gente chama de feed, e a partir desse sinal a gente pode obter, então, um espectro de ressonância magnética. Então, na verdade, a partir dessa interação, né, dessa interação do spin com a radiação eletromagnética na região das ondas de rádio, que a gente tem um sinal, a gente tem as diferentes ressonâncias. Então, por exemplo, essa ressonância que a gente tem na rede de ressonância aqui da URGS, ela é o que a gente chama de ressonância magnética nuclear de alta resolução. Por quê? Porque a gente tem equipamentos com alto campo magnético. Então, por exemplo, aqui coloquei uma imagem para vocês de um equipamento de 900 MHz. Então, ele é um ímã bem intenso, né? Tem um campo magnético bem alto. E a partir da interação, então, desse campo magnético com uma substância, a gente obtém esse espectro que a gente está acostumado aqui, que é o que a gente mais usa na química. Mas a gente também tem outras formas de ressonância, né? A gente tem ressonância magnética nuclear de baixa resolução, que são equipamentos mais simples, não são ímãs supercondutores, em que a gente tem aí uma série de aplicações diferentes para a ressonância magnética nuclear. A gente também tem a conhecida ressonância magnética de imagem, aquela que a gente tem no hospital, né, que permite que a gente faça exames e observe tecidos e órgãos no corpo humano. Todas essas técnicas, elas são, então, a interação do spin do núcleo com um campo magnético externo, e todas elas vão estar trabalhando nessa faixa do espectro eletromagnético referente às ondas de rádio. E hoje a gente vai falar sobre a ressonância magnética nuclear de alta resolução, porque são esses os equipamentos que a gente tem aqui na rede, né? Mas se vocês procurarem na literatura, na internet, vocês vão encontrar uma série de outras aplicações, né, para ressonância, tanto da parte de imagem quanto a parte de baixo campo. Então, dentro dessa parte da ressonância magnética nuclear de alta resolução, a gente tem a análise das amostras em meio isotrópico, que seria líquido, e a parte de análise das substâncias no estado sólido. Tá? Então, a gente tem uma série aí de equipamentos atualmente no mercado para ressonância magnética nuclear. Lembrando que, então, hoje falaremos da parte de alta resolução. Então, para falar um pouquinho desses fundamentos da ressonância, então, da interação do spin, né, ou seja, do momento magnético do núcleo com um campo magnético externo. Então, a gente pensa que quando a gente tem uma amostra lá dentro do tubinho, né, por exemplo, uma molécula orgânica, né, como essa aqui, geral, então, na ausência de um campo magnético externo, a gente vai ter esses núcleos, tanto o hidrogênio quanto o carbono 13, por exemplo. Eu coloquei só um carbono 13 aqui, né, porque obviamente que a abundância natural dele é pequena, né, então um carbono 13, ele sempre vai estar rodeado por carbonos 12, né, porque a abundância natural do carbono 13 é só 1%, enquanto que o carbono 12 é 98,8%. Né, então, sempre que a gente estiver olhando para um carbono 13, os vizinhos são 12. Então, na ausência de um campo magnético, esses núcleos vão estar... esses momentos magnéticos desses núcleos, eles podem estar apontados para qualquer direção. Né? Por quê? Porque aqueles estados de spin, né, por exemplo, para todos esses núcleos que têm spin meio, né, assim como o elétron, eles vão ter dois possíveis estados de spin, o menos meio e mais meio. Então, esses dois estados de spin, eles têm a mesma energia fora do campo magnético, quando o B0 é zero. Então, os momentos magnéticos deles podem estar apontados para qualquer direção. Entretanto, quando a gente coloca dentro de um ímã isso, né, e liga, por exemplo, um B0, coloquei 9,4 Tesla aqui, porque o 9,4 Tesla é o equipamento de 400 MHz. Então, quando a gente bota esses núcleos com spin meio dentro desse campo de 9,4 Tesla, por exemplo, a gente vai observar que esses núcleos com seus momentos magnéticos, agora eles vão passar a adotar uma certa orientação. Ou eles vão ficar na mesma direção do B0, ou eles vão ficar com o sentido oposto ao B0. Né? Isso, na verdade, significa que como eu vou ter um excesso de núcleos, ou seja, é mais fácil para esses núcleos eles ficarem apontados na direção do B0 do que contra o B0, percebam aqui que no meu desenho a maior parte das bolinhas tem um momento magnético apontado na mesma direção do B0.
e alguns, em menor quantidade, ó, eles estão com sentido oposto ao B0. Então, na verdade, como a gente tem um excesso de núcleos na mesma direção do B0, a gente tem na direção do B0 aqui, ó, que está em Z, por exemplo, na coordenada cartesiana, a gente vai ter um vetor magnetização resultante na direção desse campo aplicado. E esse vetor, ele começa a apresentar um movimento de precessão em torno desse campo magnético aplicado. Se o campo está na direção Z, a maior parte dos núcleos ficam com seu momento magnético orientado na mesma direção do B0, então vai ter um vetor resultante, né, mais apontado a favor na direção do B0 e menos contra, então a gente vai ter um vetor resultante na direção do B0, e ele vai apresentar uma frequência de precessão aqui, que é exatamente essa frequência, no caso do hidrogênio, que a gente encontra para caracterizar os equipamentos. Então, 400 MHz quer dizer que o hidrogênio, os núcleos de hidrogênio têm uma frequência de precessão em torno desse B0 de 9,4 Tesla de 400 MHz. Então, na verdade, esses núcleos na mesma direção ou contra o B0, né, ele significa que dentro do campo, quem está na mesma direção do B0 vai estar com estado de spin de menor energia, que seria o mais meio para um núcleo que tem spin meio, ou como no caso é os elétrons, né? E esse que vai estar contra o núcleo, contra o campo, desculpa, aplicado, ele vai ter um estado de spin menos meio, que seria uma situação mais desfavorável, né? É energeticamente mais difícil para ele adotar um momento magnético contrário ao campo aplicado. Então, significa que ele vai estar com estado de spin de maior energia. Porém, esse ΔE aqui é muito pequeno, né? Ele tem, esse ΔE é relativo às ondas de rádio. Essa diferença de energia coincide com a energia da radiação eletromagnética das ondas de rádio. Então, é muito pequenininha essa diferença de energia. Então, na verdade, eu não consigo observar, por exemplo, núcleos fazendo transição de estado de spin. E sim, o que a gente observa, o sinal que a gente observa em ressonância é exatamente esse que está girando aqui, ó. É esse vetor resultante, que é um observável, né? Ele tem uma dada energia, que é exatamente essa diferença de energia entre os estados de spin dentro do campo, e serão esses observáveis aqui, essas magnetizações resultantes, que é o que a gente mede em RMN. Então, cada núcleo, ele vai, portanto, apresentar cada núcleo da sua amostra lá que estiver dentro do campo magnético vai apresentar um vetor resultante, né, que vai depender dessa diferença de energia aqui, que está associada ao B0 aplicado, a força do campo, e a uma constante intrínseca de cada núcleo, que a gente chama de constante magnetogírica. Então, cada núcleo vai apresentar uma constante magnetogírica, que dentro de um campo magnético vai apresentar uma frequência de precessão específica aqui em torno desse campo magnético aplicado. E por exemplo, a gente pode observar que, né, a constante magnetogírica do carbono é menor que a do hidrogênio, né, portanto, a frequência de precessão do carbono dentro de um mesmo campo sempre será menor que a frequência de precessão do hidrogênio. Então, o hidrogênio, na verdade, é o elemento que tem a maior razão magnetogírica, por isso ele sempre vai ter a maior frequência dentro de um dado campo magnético específico. Essa frequência de precessão a gente chama de precessão de Larmor, né? E serão esses vetores aqui que a gente vai observar num espectro de RMN. Então, como é que a gente faz para observar isso aí? Então, a gente vai ter que botar em torno desse campo e dessa amostra uma bobina. Então, aqui, a tua amostra, ela vai ficar inserida num campo magnético e também vai ficar inserida dentro de uma bobina. Porque essa bobina nada mais é onde a gente vai mandar uma energia para interagir e a gente vai receber a resposta desse sinal aqui, desse observável macroscópico. E essa bobina, ela é o que a gente chama de sonda no equipamento, né? Então, aquilo que está inserido dentro do campo, que é onde a tua amostra vai ficar colocada ali para interagir tanto com o sinal de radiofrequência que eu vou mandar, quanto para receber a interação com o campo. Tá? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer quando a gente faz um experimento de RMN?
né? Para qualquer um desses núcleos aqui, eu coloquei núcleo só que tem spin igual a meio, que são os núcleos mais comuns nas moléculas orgânicas, e porque nesse caso a gente só vai ter 2 estados de spin, né? O menos meio e o mais meio, então dentro do campo magnético a gente vai ter só 2 spins ali, perdendo 2 estados de spin, perdendo a degenerescência, mas isso se aplica para todos os casos, né? Para qualquer núcleo com spin diferente de zero. Então, como aquele observável na presença, como aquele observável ele está na mesma direção do campo, né? Portanto, se eu tentasse medir aquele observável na mesma direção do B0, eu teria uma intensidade muito baixa, né? Porque a diferença de energia entre os núcleos é muito pequena, então a energia daquele observável é muito pequena, eu ia medir só na direção do B0, eu ia medir só o campo aplicado. E não é meu objetivo medir o campo aplicado, porque o campo aplicado eu conheço. O que eu preciso medir é aquela magnetização resultante que está precessando ali em torno do B0. Então, como é que eu faço para medir ela? Eu preciso retirar ela da mesma direção do B0. E como é que eu retiro a magnetização da mesma direção do campo aplicado? Eu preciso, então, mandar uma energia que tenha energia suficiente para interagir com essa magnetização observável, que no caso a gente sabe que são ondas de rádio. Então a gente aplica aqui nessa bobina um pulso de radiofrequência. Então, quando eu aplico um pulso de radiofrequência que tem exatamente a mesma energia da radiação da magnetização resultante, eu vou remover essa magnetização resultante da direção do campo principal. E ela passa aqui para o que a gente chama de plano transversal, né? Ela sai de Z e vai para o plano XY. E nesse momento é que eu boto, então, um detector nessa direção, e aí eu meço o sinal de RMN, que é esse vetor, não mais na direção do B0, mas sim no plano transversal. Então, observem que ele vai sair de Z e vir para Y, e nesse momento eu começo a medir o sinal. Então, o que eu tenho, na verdade, um sinal de RMN, na verdade, ele é um feed, que é um decaimento livre induzido dessa magnetização resultante. Então, logo depois do pulso, ela é máxima, ó. Ela tem intensidade máxima. E aí, depois do pulso desligado, ela começa a decair. Por quê? Porque ela começa a voltar, né? Ela está precessando aqui no plano XY, mas ela começa a relaxar e voltar a se alinhar na direção do campo aplicado, que é a condição fundamental. Então, por isso que o feed ele é um decaimento livre induzido da magnetização em função do tempo. Logo depois do pulso, a intensidade máxima da magnetização resultante está no plano de detecção transversal XY. Depois do pulso, ela começa a relaxar e voltar para a direção do campo principal. Então, por isso que o seu feed ele é um sinal que decai em função do tempo. Então, logo depois de um determinado período de tempo, ele volta a ser zero, porque eu não tenho mais nada da magnetização no plano XY, ela está totalmente alinhada de novo com o campo aplicado. Então, todos os núcleos, né, que a gente estiver sintonizando e estiver medindo, todos os núcleos que têm spin diferente de zero, eles vão apresentar as suas frequências dentro desse sinal feed aqui. Então, se eu estou fazendo um espectro de hidrogênio, todos os hidrogênios da minha amostra, cada um deles ali vão apresentar o seu vetor resultante. Então, todas as frequências, todas as magnetizações vão estar aqui dentro desse feed. Daí, o que eu tenho que transformar esse feed, que está em função do tempo, para um espectro em função da frequência. Então, a operação matemática que a gente tem para transformar um observável em função do tempo por um sinal em função da frequência é a gente fazer uma transformada de Fourier. Então a gente pega esse feed, aplica a transformação de Fourier e a gente passa então a ter um espectro. Certo? Então, o que a gente observou ao longo do tempo? Né? Que, na verdade, as amostras, um mesmo núcleo, né? Por exemplo, o hidrogênio, ele tem diferentes sinais por uma mesma amostra. Então, por exemplo, que eu coloquei o primeiro espectro de RMN em solução do etanol, que eles viam que tinha 3 sinais diferentes. Ó. Então, eles se perguntavam, mas por que tem 3 sinais diferentes? Porque o hidrogênio deveria ter todos o mesmo, né, o mesmo sinal de ressonância ali. É hidrogênio, interage com o campo, vai ter um observável para o núcleo de hidrogênio. Mas, na verdade, não, né? A gente via que tinha 3. Ó.
Então, aí que se criou a teoria, né, o deslocamento químico, que é a gente ter 3 sinais diferentes, por exemplo, na molécula do etanol. Por que a gente tem 3 sinais diferentes? Porque esse etanol, esses hidrogênios na molécula do etanol, eles têm ambientes químicos diferentes devido à interação que esses núcleos têm com o elétron. Então, como os elétrons também têm espinhos, os elétrons dentro do campo magnético também vão apresentar um campo induzido, né, também vão ter uma linha de força, e essas linhas de força, esses campos induzidos pelos elétrons, eles vão ter uma direção oposta ao campo aplicado. Então, eles vão funcionar como eles vão apresentar uma proteção magnética para esses núcleos de hidrogênio. E aí a gente, na verdade, tem que cada núcleo, né, de hidrogênio ali, por exemplo, na molécula do etanol, eles vão ter um campo local diferente. Né? Ou seja, eles vão interagir com o campo aplicado de maneira diferente, porque eles vão apresentar uma proteção magnética diferente devido aos elétrons que estão presentes aqui nas ligações químicas. Então, na verdade, o campo efetivo que o núcleo vai sentir, que seria o campo local, ele é dependente do campo aplicado e de um fator que a gente chama de tensor blindagem, né, que seria uma proteção, então, do núcleo proveniente, então, desses elétrons que estão circulando em torno desse núcleo. Então, o ambiente químico da molécula vai propiciar com que um mesmo núcleo apresente diferentes frequências no espectro de ressonância. E aí a gente relaciona essa diferente frequência com esse tensor blindagem. Quanto maior é o tensor blindagem, menor vai ser o campo local. Então, menos ele vai estar interagindo com o campo aplicado. Então, ele vai ter uma frequência menor do que um núcleo que apresentar um tensor blindagem menor, que vai estar menos protegido por elétrons, portanto vai ter uma interação maior com o campo aplicado, portanto vai ter uma frequência maior. Então, na verdade, seria eu pensar alguma coisa assim, ó, essa molécula ela teria 3 ambientes químicos diferentes. Um ambiente químico diferente para os hidrogênios da metila, um ambiente químico diferente para os hidrogênios do CH2 e um ambiente químico para o hidrogênio do oxigênio. Então, eu teria, na verdade, para cada um desses conjuntos de ambientes químicos, de hidrogênios diferentes, um vetor resultante, né? Uma magnetização resultante. Que aqui eu coloquei, então, por exemplo, seria como se fosse um mini feed para os hidrogênios da metila, um mini feed para o hidrogênio do OH e um mini feed para o hidrogênio do CH2. Então, na verdade, o feed final que a gente tem, o espectro de hidrogênio final que eu tenho para a molécula do etanol, são a soma dessas 3 magnetizações. Né? Então, eu tenho a magnetização verde, que é das metilas, a magnetização vermelha, que é do CH2, e a magnetização preta, que é a do OH. Cada uma delas tem uma frequência, ou seja, um campo local aqui, ó, diferente. Né? Então, vai ter uma frequência no espectro de RMN diferente. Então, quando eu fizer a transformada de Fourier desse feed, que traz essas 3 informações diferentes, eu vou ver, então, que eu tenho 3 sinais diferentes para o espectro de hidrogênio do etanol. Um sinal para os hidrogênios da metila, um sinal para os hidrogênios CH2 e um sinal para os hidrogênios do OH. Então, essa propriedade do deslocamento químico acabou mostrando que a ressonância não era só uma espectroscopia que a gente podia observar a presença do núcleo. Ah, tem hidrogênio na amostra, tem carbono, tem oxigênio, tem silício, tem fósforo. Não. Não só isso, como eu posso também observar a diferença de ambiente químico que eles têm na molécula. Então, pensa, para a gente isso é muito, muito normal hoje em dia, mas lá em 1950 foi uma grande descoberta, né? E que foi o que, então, o aumento do campo magnético, o desenvolvimento do computador e o desenvolvimento de sondas mais sensíveis fez com que a ressonância tivesse um boom muito grande de aplicações nas moléculas orgânicas, porque aí o químico orgânico ele pode começar a estudar a estrutura da molécula, ele pode começar a fazer a atribuição do esqueleto, né, da molécula que ele está estudando, e aí, consequentemente, ele pode tirar uma série de informações a respeito do composto que ele vai medir por RMN. Tá? Então, essas sondas, né, que a gente tem, que é a bobina que vai
que a gente vai enviar um sinal de radiofrequência para poder remover a magnetização da mesma direção do campo aplicado, ou seja, jogar a magnetização para o plano transversal para a gente poder medir o feed, são elas que determinam o que a gente pode medir no equipamento de RMN. Então a gente tem probes, sondas, como essa que está aqui da foto, que é uma sonda típica que a gente tem aqui na URGS, na rede. Ela é uma sonda multinuclear, ela tem 2 canais, um canal fixo para o hidrogênio e um canal multinuclear, né, que a gente pode fazer carbono, fósforo, etc. Ela essa parte do equipamento de RMN que determina que tipo de núcleo eu posso medir em um equipamento. E essa parte do equipamento também que determina se eu tenho uma medida se eu posso medir a amostra no estado sólido ou se eu posso fazer em solução, porque a gente tem sondas para sólidos e sondas para solução. E é também esse aparato que determina, né, por exemplo, aquele tubinho que todo mundo usa aqui, né, que todo mundo que está aí na plateia deve já ter visto, que é um tubo de RMN para fazer análise em solução de 5 milímetros, é porque a sonda que a gente está usando no equipamento, ela tem um diâmetro de 5 milímetros, ou seja, a bobina que vai encaixar o tubo ali, ela tem um diâmetro interno de 5 milímetros, então o tubo tem que ter o diâmetro específico da sonda, por isso que as sondas standard, digamos, as padrões, são essas sondas de 5 milímetros. Então, por isso a gente usa esses tubinhos de 5 milímetros. Mas existem outras. Por exemplo, existem sondas para 10 milímetros, que é um tubo que tem o dobro do volume desse aqui, que está na mão aqui do cara. Como a gente tem sondas de 2,5 milímetros, aí o tubinho ele é um capilar. Então, nós temos o que vai determinar se a gente vai fazer a amostra em solução ou em líquido. Claro, tem outras coisas também no console, mas a sonda é um fator determinante. Existem sondas para sólidos e existem sondas para solução. A sonda de solução não mede a amostra em sólidos. A sonda em sólidos não mede a amostra em solução. E o compartimento da amostra depende da sonda. Então, a sonda mais comum e aquela que quase a gente está usando em todos os equipamentos aqui na URG são sondas de 5 milímetros. E também é essa sonda que determina que tipo de núcleo a gente pode medir. Porque a gente pode medir qualquer núcleo que tenha spin diferente de 0. Mas a gente só vai conseguir medir aquelas que a sonda é capaz de sintonizar. Ou seja, aquelas que a sonda é capaz de sintonizar aquela frequência de rádio que o sinal, que o núcleo está emitindo dentro do campo. Tá? Então, ó, as amostras, então aqui eu coloquei, né, como é a bobina para vocês verem, né, que fica em torno do tubo. Então veja, é um coil mesmo, né? É uma bobina. Por aqui chega o pulso de radiofrequência para remover a magnetização da direção do plano, para remover a magnetização para o plano transversal. E aqui também a gente recebe a intensidade daquele vetor magnetização enquanto ele está no plano transversal, que vai dar o sinal feed. Né? E nessas sondas em solução, observe então que tem o tubinho, ó, aí a gente tem um spinner que encaixa na sonda e veja lá onde fica o teu tubo lá dentro. Ó. Né? Então, quando a sonda é para amostra em solução, a amostra ela deve ser solúvel, né, no solvente que a gente vai usar. Então, quando fica sólido aqui dentro, ou alguma coisa não muito solúvel, né, atrapalha, porque a gente perde a homogeneidade do campo magnético aqui, em torno da amostra. Então, geralmente os solventes que a gente usa, os mais comuns é cloroforme, DMSO, diclorometano, acetonitrilo, acetona e D2O. E no caso, existe a necessidade de que esses solventes sejam deuterados. Né? Então, a gente faz, eu já vou explicar por que a gente usa solvente deuterado para fazer análise em solução. Então, esse aqui é uma visão, então, da onde fica a tua amostra, e é isso aqui que fica inserido dentro do campo magnético, ali entra por baixo do ímã, dentro do espectrômetro. Tá? Então aqui eu mostro para vocês um zoom de uma sonda. Essa aqui não é uma sonda que a gente tem aqui, porque a gente não tem equipamento de 600 MHz. Tá? Essa aqui é uma sonda que eu peguei na internet. E vejam que ela, por exemplo, essa é uma sonda que tem ó, um canal para medir hidrogênio, um canal para medir carbono e um canal para medir nitrogênio. Então, ela é uma sonda de tripla ressonância. A gente consegue fazer espectros de 3 núcleos diferentes. Ela é uma sonda de 5 milímetros, tá vendo? Ó, o tubo, então, é para 5. E aí, observem que ela tem aqui ó, um canal específico que a gente chama de Locke. Ó. Veja que é o deutério. Ó, 2H, né? 2H é o deutério, é o isótopo do hidrogênio de massa 2. Ele tem um nêutron a mais que o hidrogênio. Então, ele tem
massa 2. A gente chama esse canal de Locke, é o Locke, é o canal do Locke. E ele é a razão da gente precisar usar solvente deuterado nas análises de RMN em solução. Então, assim, eu coloquei um textinho aqui, né? Apesar da estabilidade do campo magnético fornecido pelos ímãs supercondutores, ele ainda tem uma tendência a se desviar significativamente ao longo de um período de horas. Então, o que acontece é que, com o passar das horas, o campo magnético tem um pequeno decaimento. É pouco, mas ele já é suficiente para a gente perder o sinal e começar a ter deslocamento da frequência e também perder resolução no espectro. Então, para superar esse problema, é necessário que a gente meça esse desvio para que a gente possa corrigi-lo. Como é que a gente faz essa medida e essa correção? Em todos os espectrômetros modernos, a medição desse drift, ou seja, dessa variação, é fornecida pelo monitoramento da frequência do núcleo pela ressonância do núcleo de deutério. Então, o sinal do deutério ele é medido pelo espectrômetro através da observação do sinal do deutério do solvente, que é utilizado para solubilizar a amostra. Então, quando vocês vão lá e entregam uma amostra feita em cloroformo deuterado, não é porque do nada a gente escolheram lá que tem que ser solvente deuterado. Não. É porque durante a análise é feita a frequência de referência para referenciar o campo no momento da análise, é usado o deutério do solvente. Então é necessário fazer essa trava, Locke é trava, né, da frequência do deutério para a gente referenciar o campo no momento da medida, para que a gente não tenha variação na frequência do sinal da tua amostra e para que a gente não perca resolução no teu espectro, para que ele não fique um espectro com baixa resolução. Então, a gente, no momento da análise, toda vez que vai ser feito um espectro, necessariamente o operador ele faz o Locke, né, espectro em solução, tá? Faz o Locke na frequência do deutério do solvente que você está utilizando. Então, é necessário fazer a medida em solvente deuterado. Então, aqui eu mostro para vocês, né, o sinal do Locke lá que a gente observa, é um espectro real. Aqui eu tenho o sinal do Locke fora, ele não está travado, né? Não tem nenhuma frequência de referência, e depois ele aqui, quando a gente faz, por exemplo, a frequência de referência do cloroforme. Então, se a tua amostra contém cloroforme deuterado lá dentro, quando eu faço o Locke do solvente deuterado cloroforme, ele simplesmente trava o sinal de referência na frequência do cloroforme da tua amostra, e aí eu consigo referenciar as frequências dos outros núcleos que eu for medir, por exemplo, hidrogênio, carbono e nitrogênio, na frequência desse deutério. Tá? Então, por isso que quando a gente faz análise em solução, a gente usa deutério. A gente usa solventes deuterados, que são mais caros, né, do que os solventes em abundância natural. Tá? Então, que tipo de informação a gente pode obter num espectro de RMN de solução, né, em solução, por exemplo? Então, além da gente poder observar as diferenças de deslocamento químico, ou seja, aqueles 3 hidrogênios do etanol têm frequências diferentes, né? Eu tenho um sinal para o OH, um sinal para o CH2 e um sinal para o CH3. Isso me permite fazer a determinação da estrutura. Eu também tenho uma constante que a gente chama de constante de acoplamento, que se dá através das ligações químicas, que é, então, por exemplo, os núcleos interagindo entre si, os momentos magnéticos dos núcleos interagindo entre si através da ligação química. Eu também tenho acoplamentos através do espaço, a gente pode observar a troca química entre um hidrogênio da tua amostra e o solvente, por exemplo. A gente pode medir a relaxação, que é o tempo que aquela magnetização demora para voltar para o campo, a ficar na mesma direção do campo principal. Então, todos esses observáveis aqui, a gente pode tirar alguma informação específica da amostra, né? Então, a estrutura ou o ângulo, né, a relação de ângulo, né, entre substituintes, ou seja, a estereoquímica relativa entre substituintes. No NOI, que é uma interação espacial entre os elementos, a gente pode medir distâncias internucleares, a gente pode ver interação de hidrogênio. Pelas relaxações, a gente pode estudar mudanças conformacionais, dinâmica, né, mobilidade. E esse mais recente, esse residual de polar coupling aqui, que seria medir em solução, mas num meio parcialmente anisotrópico, ele não é mais totalmente isotrópico. A gente pode aí ter umas projeções de alguns ângulos, até mesmo observar estereoquímica absoluta. Tá? Então tem uma série de informações que a gente pode obter. Então, quando a gente pode ter o espectro assim em 1D, né, que a gente então as distâncias, essas multiplicidades são provenientes da constante de acoplamento.
a largura da linha aqui, que tem a ver com a integral, que a gente pode, então, também fazer integração relativas entre os picos, contar a quantidade de hidrogênio, ou a gente pode ter experimentos bidimensionais, né, que a gente pode correlacionar núcleos acoplados, então hidrogênio com hidrogênio, ou hidrogênio com determinado heteronúcleo, né. Esses experimentos, então, vejam que eles podem não ser só um pulso, né, de radiofrequência, mas a gente pode ter uma combinação específica de pulso de radiofrequência para poder medir o feed. Então, uma combinação específica de pulso de radiofrequência permite que a gente tenha uma informação específica, né, num espectro de RMN. Por exemplo, o NOI aqui, a gente tem um experimento específico para observar acoplamento espacial, né, com uma disposição específica dos pulsos de radiofrequência, com delays específicos. Então, existe aí uns bloquinhos de pulsos, né, que a gente vai combinando, e aí a gente vai conseguindo observar os mais diferentes efeitos que se pode tirar de uma molécula dentro de um campo magnético. Tá? Então, por exemplo, a gente encontra, por exemplo, um livro na literatura que tem mais de 200 bloquinhos desses aqui, diferentes, né? Então, 200 e mais diferentes experimentos de RMN que a gente pode ali consultar. Nesse experimento aqui eu posso medir tal coisa na amostra, na molécula. Então, vou tentar instalar esse experimento lá no meu espectrômetro e tentar ver se eu consigo tirar essa informação. Então, é um campo gigante, né? Tem muitas aplicações, é uma técnica muito utilizada para caracterizar aí as moléculas orgânicas. Por exemplo, coloquei aqui a coisa mais clássica que a gente faz em ressonância, né, desde o início, são as elucidações estruturais. Então, por exemplo, aqui eu tenho o espectro do norbornanol, né, é o norbornanos com um OH substituído aqui na posição 2, né, vizinho à ponte. Então, uma molécula como essa, eu consigo atribuir todos os sinais desse hidrogênio aqui, então eu consigo saber qual sinal é qual aqui na molécula, né, todos eles. Vê aqui que a gente tem uma região de sobreposição, ó, 2 sinais que estão sobrepostos. Mas eu posso também fazer um experimento bidimensional de correlação entre os hidrogênios e os carbonos, né, e eu consigo, então, atribuir e descobrir qual carbono é qual e qual hidrogênio é qual na molécula. Então, a gente pode, né, dependendo da complexidade que a gente tem na estrutura, a gente pode ir adaptando experimentos específicos até que a gente consiga atribuir todos os sinais de uma molécula, tanto dos hidrogênios quanto dos carbonos, e pode tirar informações sobre acoplamento entre hidrogênios e acoplamento entre carbono e hidrogênio. E aí a gente pode conseguir saber qual é a orientação desse OH, né? Se ele está orientado em exo, como eu coloquei aqui, ou se ele estaria orientado em endo, que seria o outro composto aqui. A gente pode ter o exo ou o endo. Então, com esse arsenal de informações, eu consigo não só atribuir a estrutura, né, mas como eu consigo também saber, por exemplo, uma estereoquímica relativa, né, se esse OH está para exo ou para endo. Então, isso isso seria o mais antigo, né, que se faz em RMN, aquilo que foi a primeira, digamos assim, aplicação em ressonância magnética nuclear, inclusive é aquilo que a gente estuda, né, numa disciplina na química orgânica aqui, aplicação da técnica de ressonância para elucidação estrutural de compostos orgânicos. Né? Mas, por exemplo, a gente pode também fazer estudo cinético em ressonância, né? A gente pode acompanhar uma cinética de reação. Então, por exemplo, se eu tenho uma possibilidade aqui, eu coloquei uma reação de deuteração de um líquido iônico, né, aqui para vocês, ó. Então, vê, a gente em clorofórmio, né, a gente vai deuterando as posições específicas desse cátion aqui, né, em diferentes ânions. Então, a gente pode ir acompanhando pelo espectro de RMN de hidrogênio a presença, né, então eu tenho a metila aqui inicialmente não deuterada, o sinal dela não deuterada, depois o sinal dela deuterado. Então, a gente pode ir medindo a cinética de deuteração do composto orgânico, ou a gente pode acompanhar outras cinéticas, não precisa ser só de deuteração. Se eu tiver sinais que eu posso acompanhar, né, a transformação, o surgimento de um sinal e o desaparecimento de outro, eu posso ir adquirindo espectros ao longo do tempo, integrando esses sinais, fazendo integrais relativas, e eu consigo, então, descobrir
o mecanismo da reação, posso fazer a cinética da reação, posso fazer o estudo cinético, posso propor a ordem da reação, enfim, posso fazer uma série de acompanhamentos aí de reação. Claro, hoje a gente consegue porque a gente tem espectrômetros com alto campo, né, e os sinais eles são todos separados. Se os sinais estiverem sobrepostos, a gente não consegue medir, né, mas atualmente, como a gente tem equipamentos com campo magnético intenso, então a gente consegue acompanhar a transformação, né, o surgimento de um produto e o consumo de um reagente. Por exemplo, aqui eu coloco um outro tipo de experimento, né, que é um experimento para a gente fazer medida de coeficiente de difusão. Então, por exemplo, aqui tem um líquido iônico também, ó, né, que a gente pode observar se a gente tem ou não a presença do par iônico, né, aqui. Então, aqui, por exemplo, tem um espectro de difusão, ó, você vê, ó, todos os sinais de toda essa amostra aqui, tanto dos sinais oriundos do CAT quanto dos sinais oriundos do ânion, eles têm o mesmo coeficiente de difusão, ó, eles estão alinhados aqui, ó, todo mundo com o mesmo coeficiente. Esse aqui é um espectro de difusão, a gente tem aqui uma dimensão de deslocamento químico e no outro coeficiente de difusão. Então, observe, ou seja, essa molécula está difundindo nesse solvente como um todo. Né? Então, significa que ela está interagindo e está ligada através aí de um par iônico, então ela consegue andar todo mundo com a mesma difusão. Se eu troco o solvente, né, se eu vou para um outro solvente, isso aqui é clorofórmio. Em T2O, a gente vê que a gente começa a ter o cátion e o ânion difundindo com um coeficiente de difusão diferente, tá vendo? Ó? Significa que em água a gente já quebrou o par iônico. Então a molécula não está difundindo como um todo, ela está difundindo separadamente. Então aí eu tenho um experimento, por exemplo, que poderia ser um critério para a gente observar a presença de par iônico. Né? Então, assim, por isso que tem lá aquele livro com 200 experimentos diferentes. Né? Nós temos uma série de experimentos que a gente pode usar os que já estão prontos para observar um fenômeno, mas também a gente pode tentar fazer modificações nos experimentos que a gente já tem, né? Adaptar alguma coisa para a gente observar um fenômeno específico que a gente quer medir. Então a ressonância ela não é uma técnica travada, digamos assim, a gente não tem blocos presos, a gente pode brincar com esses experimentos, né? Abrir esses blocos e tentar com uma combinação específica, observar um fenômeno específico. Então a gente poderia tentar fazer essa mesma medida por Noye, né, a proximidade espacial entre o cátion e o ânion. Então, assim, em solução, a gente tem uma série de experimentos, né, uma série de efeitos e uma série de aplicação para a caracterização das moléculas em química. Então, por isso é uma técnica muito versátil. Né? Bom, aí quando a gente fala de solução, a maior parte das pessoas está bem acostumada, né, a ver um espectro de RMN de hidrogênio, a ver um espectro de RMN de carbono em solução. Então, quando a gente migra para o estado sólido, né, isso ocorre uma mudança bastante importante aí com aquilo que a gente está acostumado quando a gente faz espectro em solução. Então eu coloco aqui para você um espectro em solução de carbono, né, que a gente tem as linhazinhas bem bonitinhas, todo mundo sorrindo e feliz. Entretanto, quando eu faço esse mesmo espectro de carbono no estado sólido, veja só o que acontece, né? Agora eu não estou mais tão feliz assim, porque eu já não tenho um espectro com uma resolução tão boa quanto eu tinha quando eu media a amostra em solução. E então isso aqui, que a gente está vendo aqui, é um complicador, né, para fazer ressonância de sólido. E para resolver isso aí, né, então a gente precisou fazer uma série, né, de desenvolvimentos no aparato experimental para que a gente pudesse resolver essa complicação que acontece quando a gente tem um estado sólido, um espectro no estado sólido, que é principalmente o alargamento dos picos, né, e a perda da resolução. Isso acontece porque quando a gente está no estado sólido, a gente não tem mais o meio isotrópico, sim, tá? Então agora as moléculas no estado sólido, elas apresentam aquilo que a gente chama de anisotropia, ou seja, existe um certo ordenamento da estrutura da substância no estado sólido e esse ordenamento faz com que a molécula apresente diferentes orientações frente ao campo magnético aplicado. Né? Então, por exemplo, aqui eu coloco um exemplo, né? Então, por exemplo, essa carbonila aqui, né? Ela poderia ter diferentes orientações frente ao campo magnético aplicado.
Portanto, ela teria diferentes sinais, né? Diferentes deslocamento químico, porque ela ia interagir com o campo de diferentes maneiras devido à sua orientação. Então, isso leva ao efeito que a gente chama da anisotropia do deslocamento químico, né? A diferença de deslocamento químico devido à orientação da molécula no sólido ser diferente frente ao campo. Então, para resolver esse problema, a gente passa a precisar, na análise de ressonância de sólido, de uma coisa que a gente chama de rotação no ângulo mágico, né? Então, a gente tem aquele ângulo que a magnetização está precisando em torno do campo principal, que é em torno de 54 graus. Em solução, a amostra ela fica na mesma direção do campo principal, mas no sólido, no probe de sólido, a gente tem que deslocar a amostra para esse ângulo de 54 graus, 0,7. Então, além de a amostra precisar estar nesse ângulo mágico, ela vai precisar girar com uma velocidade bastante importante para poder tentar eliminar essas interações anisotrópicas. Porque assim, significa que quanto mais rápido eu girar essa amostra, mais ela vai tender a homogeneizar essa diferença, né? Então, os probes de sólido, né, eles têm que ter a amostra deslocada 54 graus com relação ao campo magnético. O campo magnético sempre está na direção Z, né, da coordenada cartesiana, nos espectrômetros. E o probe, então, ele é construído aqui, o compartimento da amostra, ela fica exatamente em 54 graus com relação ao campo principal. E, além disso, a velocidade de rotação, em solução, a gente faz a amostra parada, né? A gente não precisa girar, porque o meio é isotrópico. Então, lá em solução, a gente está vendo a média disso aqui, né? Agora, no sólido, nós temos essas diferenças. Então, para resolver isso, a gente precisa girar a amostra muito rápida, né? Então, a gente aí começa falando de uns 10 kHz de rotação, que significa aí 10.000 Hz por segundo. Então, o compartimento da amostra não pode ser mais um tubinho de vidro como aquele que a gente está acostumado em solução. Então, a gente tem um rotor específico para suportar essas velocidades de rotação e a sonda tem que ter um drive e um bearing específico para manter esse rotor flutuando, né, para que ele possa girar numa velocidade tão rápida. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloco para vocês, né? Então, além disso, nós temos um outro problema, né? Que é o acoplamento entre os heteroátomos, né? Eles acoplam, o carbono acopla com o hidrogênio acopla com o hidrogênio. Então, além de girar no ângulo mágico e girar muito rápido, a gente ainda tem que aplicar um desacoplador potente para desacoplar os núcleos, né? Ter carbono desacoplado de hidrogênio e o silício desacoplado do hidrogênio, enfim, todos os núcleos eles têm que ficar desacoplados. Em solução, a gente também desacopla, tá? É normal a gente ter espectros de heteronúcleo desacoplado. Então, a gente tem a necessidade de eliminar o acoplamento J, mas também no sólido a gente precisa eliminar o acoplamento dipolar, que é a interação espacial, porque como a molécula está no sólido e ordenada, ela também está interagindo através do espaço. Então, a gente tem que girar rápido, botar no ângulo mágico e aplicar um desacoplador para um acoplamento dipolar, que é um acoplamento que em solução a gente não observa, porque em solução, como a gente tem uma média, a gente não vê a interação espacial entre os elementos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês um espectro da glicina, que o cara enriqueceu com carbono, né, 13, então os carbonos estão marcados, não estão em abundância natural, e aí ele faz o espectro com a amostra parada, né, sem estar girando. Então veja como é que fica o espectro, né? A gente tem o espectro do carbono alfa e o espectro do sinal da carbonila. Está bem enriquecido para poder ver a carbonila rápido, né? Aí ele mostra para a gente aqui, ó, o que acontece, né, quando a gente tem o espectro da amostra parada. Então veja, quando a amostra está parada, ó, o sinal praticamente ocupa toda a janela espectral. Então quando a gente começa a girar, ó, 1 kHz, tá vendo? Aí começa a gente tem aqui também bandas laterais de rotação, né, porque está girando muito rápido. Então vai aumentando a rotação, vai diminuindo a anisotropia do deslocamento químico, a gente passa a começar a ver uma média, né, daquelas interações anisotrópicas, e vai aumentando a velocidade de rotação, até, por exemplo, aqui em 10 kHz, ó, a gente tem um sinal melhorado, né, já meio parecido com solução. Tá? E veja que aqui ainda tem
umas bandinhas laterais, que são provenientes da velocidade de rotação, né? O sinal apresenta bandas laterais. Aí. E, enfim, então a gente chama esse experimento de MAS, né? Que é girar no ângulo mágico, tá? E a gente precisa também fazer esse desacoplamento dipolar aqui, que é eliminar a interação espacial entre os elementos, certo? Tá? Bom, essas interações, então aqui eu coloco para você no ângulo mágico, né? Então a gente mede a amostra um pó, né? Então a gente vai ter diferentes deslocamentos químicos aqui, devido à diferença de interação com o campo aplicado, por causa do ordenamento ali dos sólidos, da anisotropia, e quando a gente gira no ângulo mágico, a gente tem a tendência a observar um sinal mais à média, né? Fica melhor, melhora a resolução. Então, o rotor fica no ângulo mágico e a bobina, então, ela tem que estar também nesse ângulo mágico. Então, a sonda dos sólidos, ela é construída com o compartimento, a bobina, né, orientada nesse ângulo mágico aqui. Aqui a gente tem o Hamiltoniano que descreve totalmente um espectro de sólidos, né? Basicamente tudo isso aqui corta em solução tudo é uma média, mas no sólido não, né? A gente tem a interação Zima, a gente tem a interação de proteção magnética, a gente tem a interação dipolar, a interação do acoplamento escalar, a interação quadripolar. Todos esses fenômenos nos sólidos, eles não podem ser descartados. Então, por isso o espectro é sempre uma linha larga, né? Então, o girar no ângulo mágico é tentar aproximar mais a amostra do meio isotrópico, né? Tentar levar um pouquinho mais para parecido do que é uma medida em solução, né? Bom, as amostras no estado sólido, o ideal é que a amostra seja um pó, né? A gente tem diferentes rotores, ó. Quanto menor o rotor, mais rápido a gente pode girar, mas a sonda, ela que determina a velocidade máxima de rotação. Aqui na URGS, no nosso espectrômetro que a gente faz sólidos, que é o 500 MHz, que fica ali no prédio do Senano, a gente tem um rotor de 4 milímetros, exatamente igual a esse, tá? É o maior que tem aqui, ó. Então, a amostra ela é colocada dentro desse rotor, assim, num suporte como esse. Então, a gente coloca o rotor aqui dentro e bota o pó ali dentro e empacota. E aí a gente fecha, ele entra. Aqui é um negocinho para direcionar, a tampinha de baixo aqui é um cap só para. Serve para ajudar na rotação, mas a amostra entra aqui por cima. Tem uma tampa aqui, é um teflon. Então ele não pode ficar nem um pouquinho para fora, né? Porque se ficar um pouquinho para fora já desestabiliza a rotação, tá? Tem que ficar bem fechada, a amostra tem que estar bem empacotada, então por isso que quando vai fazer sólidos lá, a gente fala, a amostra tem que estar o pó, né? Quanto mais pó, melhor, porque mais fácil empacota e mais fácil será a estabilidade da rotação. Qualquer coisa que não tiver bem empacotada, o rotor não estabiliza para girar, né? A nossa sonda, o máximo que ela vai é 15 kHz, por causa do tamanho do rotor, né? Um rotor de 4 milímetros não gira mais do que 15 kHz, porque ele pode estourar, né? Ele estoura aqui. Se tiver mal empacotado, ele também pode estourar e danificar a sonda, tá? Então a amostra tem que ser pó, não precisa de solvente, né? Porque é análise no estado sólido. Então a gente não faz lock, né? A correção da variação da frequência é feita através de um padrão de frequência. A gente mede o espectro do padrão antes daquele núcleo, por exemplo, carbono, adamantano, mede o espectro do adamantano. Na sequência, mede o espectro da sua amostra e referencia com relação ao espectro do adamantano. Faz espectro de carbono assim. Como a gente não tem resolução mesmo nos sólidos, porque as linhas são largas, então não tem problema de perda de resolução, então a gente não precisa fazer lock nem shim para amostras no estado sólido. Uma outra coisa importante é que a gente sempre calibra o ângulo mágico. Então, aqui eu mostro um espectro para vocês do brometo de potássio, que a gente faz um espectro de bromo que é usado para calibrar o ângulo mágico. Então, o ângulo mágico ele necessariamente é calibrado ao longo do tempo. Então, é uma amostra que tem um ambiente altamente simétrico, né? Então, a gente bota ele para girar na velocidade máxima da sonda e olha essas bandas laterais aqui, ó, são as bandas laterais de rotação. Então, se o ângulo mágico está muito fora, essas bandas laterais ficam intensas e com tamanhos diferentes.
Então tem uma ferramenta que a gente vai lá na sonda, vai ficar calibrando o ângulo mágico até aqui seria um espectro que a sonda está bem calibrada, né? Do sinal central do bromo e as bandas assim decaindo com baixa intensidade e decaindo certinho. Então aqui o ângulo mágico estaria bem calibrado. Então é necessário sempre também calibrar o ângulo mágico ao longo do tempo. Pensa, a pessoa vai pondo e tirando o rotor lá de dentro e vai mexendo um pouquinho, né? Qualquer variação do ângulo mágico é ruim para análise. Então, sólido é bem complicado. A gente tem que eliminar a anisotropia do deslocamento químico, eliminar o acoplamento dipolar. A gente não tem alta resolução, a gente não tem lock, não tem shim, não melhora a homogeneidade do campo em torno da amostra. Precisa girar muito rápido e, além de tudo, precisa estar no ângulo mágico. Então, empacotar a amostra é difícil estabelecer a velocidade de rotação, né, ficar estável. Se a amostra não estiver bem empacotada, não consegue. Além do que, se o rotor não estiver bem fechado, ele pode explodir. Então aqui eu mostro para vocês um espectro de sólidos do acetato de colesterol, em que no meio isotrópico, né, a gente tem todos os sinais bonitinhos, como a gente está acostumado, mas se a gente faz no estado sólido com a amostra parada, a gente não vê nada, né? A gente vê um morro que engloba todos os sinais, ou seja, um sinal com o tamanho da janela toda. Tá? Bom, os experimentos mais comuns que a gente tem de sólidos é o MAS, que é um experimento em 1D, onde a amostra é rotacionada ao redor do ângulo mágico para eliminar a anisotropia do deslocamento químico. E a CP-MAS, que também é um experimento 1D, onde a magnetização de um núcleo abundante com alta razão magnetogírica, então o hidrogênio é transferido para um núcleo menos abundante. E isso faz com que a gente tenha aumento na intensidade dos sinais. Então, esses experimentos aqui praticamente são os experimentos que o laboratório mais faz aqui, né? O pessoal ou faz CP-MAS, que é só para qualitativo, ou faz 1D-MAS, que é um experimento que a gente pode integrar daí. Desde que a gente respeite o tempo de relaxação, etc., ele seria um experimento mais quantitativo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu mostro para vocês um espectro de carbono 13 do adamantano com a amostra parada aplicando desacoplamento, aí só no ângulo mágico, o MAS, e depois aplicando o ângulo mágico e desacoplando. Veja que o adamantano é um padrão, uma molécula altamente simétrica, então a gente consegue ter espectros bastante finos, né? Bem parecido com o meio isotrópico. Bom, daí aquele espectro do acetato de colesterol que eu mostrei anteriormente para vocês, se a gente botar ele no ângulo mágico, aplicar CP-MAS e aplicar um experimento que a gente faz supressão da banda lateral e girar rápido, em torno de 15 kHz, veja como ele melhora, né? A gente já tem um espectro que está mais parecido com o meio isotrópico, né? Certo? Tá? Aqui mostrando para vocês a diferença entre fazer um D-MAS e um DCP-MAS, é que o 1D-MAS, que não tem transferência de polarização, né, cross polarization do núcleo menos abundante para o mais abundante, na molécula da histidina, a gente observa que o espectro, aqui foi feito um espectro de aproximadamente 2 horas, né, então eu tenho com essa intensidade. Quando eu faço um CP-MAS, em 4 minutos eu já tenho um espectro com uma intensidade muito melhor do que o MAS. O problema é que o aumento dessa intensidade se deve à transferência de polarização do núcleo mais abundante para o menos abundante, ou seja, transferir polarização do hidrogênio para o carbono. Então, essa intensidade agora, ela está aumentada pela presença do hidrogênio. Então, núcleos que têm mais hidrogênios vão ficar mais intensos. Aqui embaixo a gente não tem nada de transferência, né? Então, se eu estiver respeitando o tempo de relaxação, aqui embaixo eu até poderia fazer um espectro quantitativo, tentar integrar 2 sinais, ver a proporção, porque eu não tenho, eu estou simplesmente medindo aquele núcleo e sem fazer nenhum tipo de truque experimental para poder aumentar a intensidade. Então, veja, os sólidos, o próprio aparato experimental é mais complexo, né? A gente precisa girar, é bem mais complicado ter a própria interpretação do espectro é mais complexa, né? Porque são espectros com baixa resolução, então é bem difícil. Uma outra coisa que é bem comum se fazer em sólidos, e a gente faz muito aqui, é a caracterização da estrutura dessas sílicas ou de vidros, né, de porosilicatos, enfim, em que a gente consegue diferenciar os silícios conforme o tipo de a quantidade de oxigênios que está ligado, né?
seja, se ele está na ponta da estrutura, né, ou se ele está no bulk mais interno, na estrutura da sílica. Então a gente encontra na literatura padrões, né, com os deslocamentos dessas formas Q, Q1, Q2, Q3, Q4. Então se a gente faz parado, a gente tem menos resolução, mas quando a gente bota no ângulo mágico e gira e faz CPMAS, por exemplo, de silício, né, a gente consegue identificar aí os diferentes sítios. E aí, obviamente, a gente poderia, o pessoal faz muito aqui na URGS, transformar, né, ligar substâncias nessas sílicas para promover reações, e aí tenta caracterizar tanto a sílica quanto a partícula, né? O pessoal do Senano faz nanopartículas e tal, e caracteriza isso através desse tipo de análise de RMN de sólidos do núcleo de silício. Por exemplo, aqui, ó, um trabalho que a gente encontra que foi feito aqui, né, na URGS. O cara fez a transformação da estrutura da sílica, né, então na ponta ele pendurou uma substância orgânica. Então ele fez primeiro a caracterização dos possíveis sítios que o composto ligou no silício. Então ele identificou primeiro a sílica, depois modificada, e depois ele observou, ele provou através de ressonância de sólido de carbono que esse líquido iônico estava pendurado aqui nessa sílica, ou mesmo dentro de alguns espaços confinados ali nas nanopartículas. Então ele consegue identificar os carbonos, né, ó, do material. Então ele consegue fazer a atribuição e comprovar pela mudança do deslocamento químico do silício que essas espécies estão conectadas aí na superfície dessa sílica modificada. Então isso é um tipo de trabalho que é bem comum aqui, né? O pessoal, mais pelo DNA de trabalhar com materiais aqui no Instituto de Química, e por fazer esse tipo de transformação, o pessoal faz muita análise no laboratório de RMN de sólidos de silício e carbono 13, são os núcleos mais analisados. Tá? Mas nada impede que a gente possa fazer outros tipos de experimento, não é necessário só fazer CPMAS e 1D-MAS. A gente pode fazer uma série de experimentos diferentes. Existem muitos trabalhos na literatura do mesmo jeito que a gente pode modificar os blocos para fazer análise em solução, a gente pode fazer algumas modificações nesses bloquinhos dos sólidos também, fazer experimento 2D de sólidos, retcore. Tem uma série de espectros de sólidos que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer aqui, além do que a gente pode medir outros núcleos, né? Além de hidrogênio, além de carbono e silício, a gente também consegue fazer fósforo, consegue fazer alumínio, consegue fazer nitrogênio. A questão é sempre a abundância natural desses isótopos, e aí a questão é que a gente aí vai ter que descobrir que tipo de amostra a gente está medindo, se a gente consegue empacotar, enfim, essas questões experimentais ali de operação, de empacotamento do rotor, mas a gente tem aí um equipamento bem preparado para medir uma série de núcleos e fazer uma série de experimentos diferentes, apesar de a rotina do laboratório ser medir carbono e silício, tá? Principalmente para a caracterização desses materiais do pessoal aí que trabalha com nanopartículas e sílicas, certo? Bom, para terminar, eu só queria mostrar então que a rede RMN ela está organizada num sistema de reserva online dos equipamentos. Então, os usuários eles podem fazer treinamentos, né? E eles podem acessar um calendário lá do Google, fazer as reservas para eles mesmos, aqueles que são habilitados a fazer as medidas para ir lá operar o equipamento, aqueles que querem reservar para falar com o técnico também pode, tá? A gente tem aí cada equipamento ali tem uma agenda, certo? Para poder fazer a reserva online. As pessoas podem pedir para fazer os treinamentos para se credenciar a operar os equipamentos. No caso do RMN de sólidos, a gente não tem operação livre, né? Fica exclusiva na mão dos técnicos do laboratório por causa dessa dificuldade do empacotamento da amostra, questão do ângulo mágico e etc. Tá? Então eu gostaria aí, para encerrar, acho que me falei bastante, né? Me alonguei. Gostaria de agradecer pelo convite, novamente lembrar o lugar que nós estamos instalados, aqui tem o meu e-mail, para alguma dúvida, nós estamos ali no D, na sala 101 e no Senado, e gostaria de fazer um agradecimento especial à Central Analítica, ao Programa de Pós-Graduação em Química, à Proplan, Propesc, que é o Instituto de Química, ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Farmácia, ao Laboratório de Criogenia da Física, né, o Instituto de Física, pelo fornecimento do nitrogênio líquido,
E muito obrigado a todos e estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Então, Francisco, aqui é o Júlio, tá? O Rafael me pediu, tá, Francisco, para eu encerrar, que ele teve um compromisso agora, Sim, tá? ele me falou, tá tudo certo. Isso, então tá. Então vamos aguardar então as perguntas, certo? Se tem alguém digitando aí alguma pergunta. Ok. Acho que, bom, fico aqui uns minutinhos se alguém tiver alguma pergunta. Sim, né? Mas já vou adiantando meus parabéns, tá, Francisco, pela baita aula, pelo baita poder de síntese teu, né, de falar de RMN, estado líquido, sólido, uma verdadeira aula, né, Francisco, né? Pois é, acabei me alongando mais do que eu queria. Acabei não Francisco, percebi o tempo passar. Isso é uma matéria para um curso, né, Francisco? Sim, exato. Né? Isso aí, muito bem, parabéns, tá? E se não tiver nenhuma pergunta a mais, a gente Só lembrando o pessoal para não esquecer de assinar a lista ali. né? Se alguém não assinou, assinem a lista. Eu vou desligar a gravação aqui, tá? E aí eu fico aqui mais um tempinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda fico aqui mais um minutinho. Estou desligando a gravação para o pessoal poder editar depois. Tá.